Hoje eu quero falar com você, corretora de imóveis, que sente que poderia estar vendendo muito mais, mas algo parece travar os seus resultados. E não, na maioria das vezes não é falta de produto e nem muito menos falta de cliente. Existe um ponto invisível bem aí no meio do processo e que está assim sabotando muitas vendas no mercado imobiliário. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Quero trazer aqui um assunto que é como ponto de referência, como ponto inicial aqui pra gente sobre a questão do triângulo das vendas imobiliárias. Isso mesmo. Existe algo curioso no mercado imobiliário que poucas pessoas param para observar, param para refletir. E de um lado nós temos imóveis. De um outro lado, nós temos os clientes querendo comprar imóveis. Mas mesmo assim, as vendas não acontecem. Então, surge uma pergunta. Olha que curioso. Onde exatamente essas vendas estão se perdendo? E o que está acontecendo que essas vendas não estão acontecendo, elas não estão aparecendo? Saiba que na maioria das vezes o problema não está no imóvel, nem tampouco no cliente. Mas ali onde é que está o problema? O problema está na condução, ele está na intermediação. Aí é que mora esse problema. E eu gosto muito de explicar esse mercado imobiliário com uma metáfora muito simples, fácil de entender, de compreensão, de assimilação e dar um start aí, eu possa assim abrir a sua mente, ampliar esses horizontes para que você possa ter um pouco mais de resultado. Então, eu gosto muito de usar a metáfora do triângulo, que ele tem 3 lados iguais. O que quer dizer isso? Isso significa que todos esses atributos, esses 3 pré-requisitos, né, esses 3 ingredientes, essas 3 ferramentas que eu vou compartilhar aqui, elas são de igual modo importantes. Então, é uma engrenagem que uma depende da outra, mas elas têm a mesma proporção de importância. Então, o primeiro lado deste triângulo, eu trago aqui o produto, que é o quê? O imóvel. O mercado, ele oferece muitas opções de imóveis. Então, aqui nós não temos problema. Nós temos imóveis aí para vender, desde o mais simplesinho até o altíssimo luxo padrão. Então, não é o mercado, não é o imóvel, não é o mercado que seja o problema. O segundo lado desse triângulo é a demanda. O que é isso, Eli? O cliente, né? Ou seja, pessoas com vontade, pessoas querendo comprar, pessoas querendo adquirir um imóvel. Seja para si, para a sua própria moradia, ou como investimento, nós temos o cliente. E o terceiro lado do triângulo é o que, Lili? É a condução da venda, ou seja, a corretora. Então, é aqui. Aqui é o eixo central do problema, né?
Por que, Lili? Porque eu noto que tem muitas, mas muitas mesmo, sabe? É um número assim absurdo de corretoras que elas até são treinadas sim, mas para o quê? Elas são treinadas para divulgar o produto. Elas são treinadas para mostrar o produto, para mostrar o imóvel, para apresentar o imóvel. Elas são treinadas para fazer uma belíssima captação. Até aí tudo bem, faz parte também, mas eu não estou tocando nesse ponto, não, o quesito aqui não é esse. Mas elas não são treinadas com veemência, com minúcias de detalhe, com método aprimorado, eficaz, testado, que dê resultado. Elas não são treinadas para conduzir a decisão do cliente. Mas Eli, como assim? O cliente ele já não tem que estar decidido? Sim, a maioria, eles já estão decididos. Quando uma pessoa decide que quer comprar um imóvel, ela quer comprar. Ela sabe que ela vai comprar. Ela tem o dinheiro, ela tem o recurso. Ela já se virou. Ela está procurando porque ela quer. Ninguém sai de casa para procurar um imóvel sem que ela não saiba, aí pelo menos uma ideia de valor, o que ela quer, enfim, ela quer comprar. O que tem falha, a lacuna que tem falha, ao lado do triângulo que tem falha, é a condução, é o treinamento com eficácia para que você leve esse cliente a ser mais determinado e a decidir pela compra com você. Né? Porque se ele não está comprando com você, ele está comprando com o outro, ele está comprando com o outro por quê? O que o outro tem que eu não tenho? O que o outro sabe que eu não sei? O que o outro está fazendo que eu ainda não estou fazendo? E se eu ainda não estou fazendo, é porque eu ainda não sei. E se eu não sei e continuar nesse patamar de não sei o que o outro está fazendo, eu vou continuar tendo o mesmo resultado. Ou seja, eu vou continuar deixando muito dinheiro, mas muito dinheiro, sobre a mesa. E se você tem o interesse de mudar esse cenário, continue aqui comigo que a gente vai estar falando bastante sobre isso. Então, muitas vezes, o cliente, ele até gosta do imóvel, ele até está com interesse de comprar, mas ele não avança. Por quê? Por que será que, às vezes, comigo ele não avança? Com determinada corretora ele não avança e está avançando com outra pessoa. O que está acontecendo que ele não está conseguindo conduzir, chegar até a compra? Porque é justamente a falta de condução estratégica, né? Essa dificuldade em lidar com objeções, né? Ausência de método no atendimento, né? Ou então um atendimento reativo, né? Por falta de inteligência emocional, por falta de estrutura de PNL. Tudo isso faz parte da questão da venda. Então, entre o interesse do cliente e o fechamento da venda, existe um espaço chamado condução profissional da negociação. Ou seja, vender um imóvel não é como vender um saquinho de pipoca ali na esquina. Não é como vender água ali na praia. Até para isso também, sim, precisa ter aí um certo treino, uma certa dedicação, uma certa preocupação. Sim, mas o campo estratégico é totalmente diferente. Então, vender um imóvel requer o que, Lili? Requer um método testado, comprovado, eficaz, que dê resultado, que faça com que essa corretora não deixe tanto dinheiro na mesa ou deixe, né, pare de deixar dinheiro na mesa. Comunicação. Já dizia o velho guerreiro, quem não se comunica trumbica. E a comunicação não é só o que eu falo, mas são as minhas expressões faciais, o meu gesto, o meu movimento, aquilo que eu estou utilizando, a forma como eu olho para esse cliente, meu aperto de mão, o sorriso, o elogio. Aí vem várias coisas dentro desse cenário.
dentro do cenário, comunicação. Inteligência emocional é fundamental no momento da venda. CNV, que é comunicação não violenta, né? Você treinar o seu modelo mental, a forma como você conduz tudo isso, você ter uma estratégia de condução. Então, isso existe uma grande diferença entre você apenas mostrar um imóvel e conduzir as decisões de compra. Para isso, precisa de técnicas aprimoradas, de forma que elegantemente você consiga um processo com passo a passo, onde você vai concluir a venda, a compra e venda, fazer com que o seu cliente compre com você. Porque de uma coisa é certa, se ele já saiu de casa disposto a comprar, é porque ele quer comprar. E se ele não comprar com você, ele vai comprar com uma outra pessoa que esteja treinada, que saiba de tudo isso que eu estou te dizendo e um pouco mais. De repente até pessoas que já foram treinadas por mim. E aí você deixa dinheiro na mesa, deixa de ganhar a sua comissão, justamente porque você tem desconhecimento, né? Ou seja, ainda é um analfabeto nessa parte, né? Na parte de técnicas, na parte de metodologia, de estratégia, para que você possa avançar o processo da conclusão, compra e venda. Então, o mercado imobiliário, ele precisa não apenas de mais imóveis, né? E não apenas de mais cliente. Ele já tem imóveis, já tem cliente. O mercado precisa do quê? De corretoras preparadas, né? De preparadas para conduzir a venda. E conduzir com estratégia, com elegância, né? Porque a ideia é que você bata metas, a ideia é que você tenha mais resultados, a ideia é que você volte para casa feliz, a ideia é que você faça alguém feliz, a ideia é que você venda para esse cliente. Porque uma coisa é certa, se você não está vendendo, alguém vai vender para o seu cliente. Se você faz algo meia boca, se você está conduzindo a venda meia boca, está só naquela parte lá de documentação, de estar só se preocupando com essa parte burocrática, que é importante sim, mas que não é isso que fecha a venda. Não é isso que vai fazer você fechar mais negócios, de forma alguma. Então, se você que é corretora e quer, né, deseja ardentemente evoluir nesse nível, né, de condução profissional de vendas, continue me acompanhando, porque eu procuro sempre trazer conteúdos por aqui e trago, né, reflexões, estratégias sobre esse tema. Então, já peço para que você me curte, me siga nas redes, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas, porque sim, assim como você, tem muitas outras pessoas super interessadas nesse assunto. E eu também quero aproveitar a oportunidade de fazer um convite, né? Eu vou fazer uma aula 100% online, 100% gratuita, onde eu vou te explicar tudo isso em mais detalhes e muito mais coisas. Se você está interessada, e eu, se eu fosse você, não ficava de fora. Já corre lá na minha bio, tem um link onde você pode clicar e fazer a sua inscrição, fazer a sua reserva e participar conosco. E do outro lado, eu te espero com grande carinho. Grande beijo e até o nosso próximo encontro.